Seja bem-vinda, seja bem-vindos. Hoje iremos discutir sobre a saúde da população trans e travesti. E para abordar esse tema, contamos com a presença do professor Dr. Francisco Ricardo Miranda Pinto, professor da Universidade Federal de Catalão. É com você, professor. A você que está conosco na continuidade deste curso que trata sobre letramento, sobre a saúde da população LGBTQIAPN+. Satisfação. Da última vez que nós estivemos aqui dialogando sobre a saúde deste grupo, desta população, a gente mencionou de maneira geral a saúde de todas as pessoas que estão inclusas na sigla LGBTQIAPN+. Hoje, de maneira específica, nós vamos tratar sobre as pessoas trans, transgêneras, transexuais e travestis. Por que a gente faz um capítulo à parte sobre esta temática? Porque, de uma maneira geral, as pessoas trans, e quando aqui eu mencionar trans, entenda-se que eu estou falando de pessoas transgêneras, pessoas transexuais e pessoas travestis. Nós temos um cuidado maior, porque esta população ela é mais desrespeitada, ou eu diria que ela tem uma dificuldade infinitamente maior de acesso e permanência dentro do Sistema Único de Saúde. Se eu, um homem cis gay, tenho dificuldade para transitar no meio social somente com a minha orientação sexual, que é diferente do padrão social, faça-se ideia daquela pessoa que não está se reconhecendo dentro da identidade de gênero, que não se conforma com a identidade de gênero que lhe foi atribuída ao nascimento. Então, pessoas trans passam pelo sofrimento da disforia de gênero, porque elas performam no seu dia a dia, na sua vida real, na sua vida social, totalmente fora daquele padrão que lhe foi imposto, que lhe foi atribuído ao nascimento em razão da sua genitália. Isto significa, de fato, que esta pessoa ela precisará de um cuidado multiprofissional, porque a necessidade de saúde dela transcende um aspecto especificamente fisiológico, anatômico e biológico. Ela também precisa de cuidados no que concerne à sua saúde mental, ao seu convívio social, à sua vida coletiva. Por isso que a gente abre um parêntese, porque estas pessoas, infelizmente, elas vão estar mais suscetíveis às violências institucionais, às violências físicas, inclusive o risco de morte. Não é à toa que o Brasil se mantém como o país que mais mata pessoas trans e travestis, segundo o projeto Transgender Mother, que é internacional e que acompanha, que monitora esse processo. A ANTRA tem um papel belíssimo, maravilhoso de fazer o mapeamento e tornar todo este mapeamento acessível em formato de gráficos na produção de um relatório anual que trata da violência contra pessoas trans e travestis. Então, a partir do momento que se muda algo corporal para se
conformar e para se reconhecer dentro do gênero que se identifica, isso já é um risco para as pessoas trans. E quando nós vamos falar de saúde da população trans, vem muito à tona o processo transexualizador, porque é a forma, é o meio, é o recurso, é o mecanismo, é a tecnologia que as pessoas trans e travestis têm para conformar o corpo ao gênero que se reconhece. E falar da saúde, falar do processo transexualizador, não se pode começar do nada. É preciso que a gente entenda qual é a linha histórica, quem já passou por todo este processo, para que hoje, embora não seja o ideal, mas minimamente se tenha dentro do Sistema Único de Saúde a oferta do processo transexualizador. Primeiro, é preciso entender que para o processo transexualizador existir, se vive ininterruptamente um confronto com as agendas e as instituições que reconhecem, que classificam, que discursam que ser uma pessoa trans é uma aberração da natureza. E, portanto, articula, movimenta para que não haja a garantia do direito de acesso ao processo transexualizador, de vivência da identidade de gênero que se reconhece e de ser e existir como se quer. E essa história, ela vem de longe. Ela vem lá da década de 70, quando em 1971 o médico Roberto Farina faz a primeira cirurgia de redesignação sexual e, inclusive, tem o seu CRM cassado porque fez esta afronta à natureza. O processo, a peça do processo que judicializa e pune o médico Roberto Farina é de acesso público. É possível vislumbrar todos os discursos, a forma como é mencionado o procedimento médico que aquele profissional lá em 1971 fez. Uma pessoa biológico, masculino, de um sofrimento por não se identificar com a identidade de gênero masculino. Mas a gente não para por aí, porque nós temos outros nomes que são importantes. Em 1977, o nosso saudoso João Nery realizou também a sua primeira cirurgia de forma clandestina, tornando-se aí o primeiro homem trans a fazer uma cirurgia no país. Nós temos em 71 Valdir, passou a se chamar Valdirene, e em 1977 a de homem trans, que foi João Nery. Lá em 1985, o Conselho Federal de Medicina ele deixa de considerar a homossexualidade um desvio, mas mantém esse desvio, esse estigma sobre a identidade trans. Então, é tipo reconhecer que ser gay, ser lésbica não era um desvio, mas ser trans, sim. Em 1997 é que a gente tem aí a primeira portaria do Conselho Federal de Medicina, a 1482. Nós vamos dizendo esses números para que você que está nos assistindo depois possa ter acesso a esses documentos, depois você possa, a partir da sua curiosidade, procurar esses documentos e entender o teor textual deles. Então foi feito aí em 1997 a autorização para as primeiras cirurgias experimentais, isso em hospitais universitários, mas com critérios
de diagnósticos rigorosíssimos, assim, sabe? Quase que 1 em 1 milhão. Em 1999, aí nós vamos ter uma outra área da saúde, que é a psicologia, precisando emitir uma portaria 001/1999, proibindo que profissionais da psicologia atuassem com pessoas LGBTQIAPN+, na perspectiva da tal cura clínica. Então, em 1999, precisou o Conselho Federal de Psicologia entrar com esse processo. Em 2004, nós vamos ter aí primeiro reconhecimento do dia 29 de janeiro como Dia Nacional da Visibilidade Trans. A comunidade trans, as pessoas trans, deixo aqui desde já minhas felicitações pelo último dia 29 de janeiro, que foi o Dia da Visibilidade Trans. E aí o início do programa Brasil Sem Homofobia, que isso inclui todas as pessoas LGBTQIAPN+. É só a partir de 2008 que nós vamos ter uma saúde que volte mais o olhar, pelo menos na atenção terciária, na atenção secundária e atenção terciária, aliás, que volta o olhar para as pessoas trans. A portaria 457 do Ministério da Saúde, emitida em 2008, vem instituir o processo transexualizador. E olhe, 2 anos sob cuidado clínico da equipe multiprofissional, da equipe multidisciplinar, para que a cirurgia ela seja realizada. E veja, o foco era exclusivamente mulheres trans, então eu passava 2 anos sendo acompanhado por esta equipe e eu precisava preencher critérios de patologização para que eu tivesse acesso. Então, ou seja, ser trans era uma patologia. Aqui está muito explícito que ser trans era uma patologia. Em 2009, nós vamos avançar um pouco e o governo federal institui o uso do nome social dentro dos registros do Sistema Único de Saúde. Mas nós já falamos aqui em outros vídeos, outros colegas que já gravaram vídeos aqui também já falaram da complexidade que é utilizar o nome social dentro do Sistema Único de Saúde. Desde a recepção, quando a pessoa recepcionista não respeita e chama pelo nome de registro civil, às vezes até um nome morto já, mas chama, e quando a pessoa profissional de qualquer área de formação da saúde, dentro do seu consultório ou dentro do seu atendimento, vai chamar esta pessoa pelo nome de registro ou pelo nome morto, quando este já não existe mais. 2011, como a gente já mencionou em outro vídeo, fez spoilers inclusive deste, tem o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, e em 2013 acho que nós vamos ter o maior marco da história, que é a grande expansão do processo transexualizador aí para todas as pessoas transgêneras, transexuais e travestis, sejam homens trans, sejam mulheres trans, e define que a atenção básica deve ser o acolhimento desta pessoa. E aí a rede secundária e rede terciária é que deveria fazer a hormonização e a cirurgia. E aqui a gente quer também abrir destaque para uma questão importante. Não é hormonioterapia, porque é uma doença. Hormonização, principalmente porque a Organização Mundial da Saúde vai reconhecer que ser trans não é uma doença. Transsexualidade, não transexualismo, como vem a história aí apresentando. Em 2018, o STF vai autorizar a retificação do nome e do gênero no registro civil, e é outro marco importante, porque não precisa mais de laudo médico. Eu não preciso que o médico, pessoa tal, me dê um laudo dizendo que eu posso. Não.
posso chegar lá e dizer, eu quero retificar e eu vou retificar. Em 2019, a hormonização passa a ser feita a partir dos 16 e a cirurgia de redesignação dos 18, porque antes era hormonização a partir dos 18 e cirurgia a partir dos 21 anos. Porém, nesse meio tempo, inclusive agora, bem recente, a gente tem uma discussão sobre isso, eu vou falar rapidamente. Em 2024, o STF vem garantir que o SUS tenha exames e consultas baseadas na autoidentificação de gênero. Em 2025, a gente tem aí uma mudança na Política Nacional de Humanização, onde a gente vai ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais delicado para as pessoas trans. Já neste ano de 2026 está consolidada a rede PAEP Pop Trans, que vai falar sobre a hormonização se tornar descentralizada, o que é uma vantagem, que às vezes quem mora lá no interior não tem condições financeiras para ir para a capital para fazer este serviço. Esta hormonização é para ser feita pela atenção primária, vem um vídeo aí pela frente também falando sobre isso. É só para fechar nesse momento, a gente precisa discutir e refletir o discurso que tem sido insistente no acompanhamento e no não reconhecimento de crianças trans por discurso, por agendas políticas e por agendas institucionais, o que coloca em risco a vida dessas crianças por conta da disforia de gênero. Isto são cenas para os próximos capítulos e para outros vídeos. Muitíssimo obrigado a você que esteve aqui conosco. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado, professor Francisco, e a gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a saúde sexual e reprodutiva da população LGBTQIA+. Até mais.